Tutti furono colmati di Spirito Santo. Todos foram preenchidos pelo Espírito Santo, plenos do Espírito Santo. Parlando agli apostoli nell'ultima cena, Gesù Falando aos disse apóstolos da che última ceia, dopo la sua partenza Jesus da disse questo mondo que após sua partida deste avrebbe mundo, inviato loro enviaria a il eles Padre, o dom do Pai, cioè lo Spirito isto Santo. é, o Espírito Santo. Questa promessa Esta si promessa realizza con se potenza realiza com poder nel giorno di no dia de Pentecoste, Pentecostes, quando lo Spirito Santo quando o Espírito discende sui Santo discepoli desce sobre riuniti os nel cenacolo. discípulos reunidos no cenáculo. Quella effusione, Aquela anche infusão, straordinaria, ainda que non è extraordinária, rimasta unica e não ficou limitata a quel limitada momento, àquele momento, ma è un mas é evento um che si è evento rinnovato que se e si renovou rinnova ancora. e ainda se renova. Cristo glorificato alla Cristo destra del glorificado à direita Padre do Pai continua a realizzare continua a la sua realizar promessa, a sua promessa, inviando sulla Chiesa enviando lo sobre a Spirito igreja o vivificante Espírito vivificante che ci insegna que nos ensina, e ci nos ricorda recorda, e ci fa parlare. nos faz falar. Lo Spirito Santo ci O insegna, Espírito Santo nos ensina, il Maestro interiore, é o mestre interior, ci guida per il giusto nos guia pelo caminho correto, attraverso le situazioni della através das vita. situações da Lui vida. ci insegna la strada, Ele la nos via. ensina o caminho. E nei primi tempi della Chiesa Nos il primeiros tempos da cristianesimo era igreja, chiamato o la via. cristianismo era chamado o caminho. E Gesù stesso è la E via. Jesus mesmo é o Lo caminho. Spirito Santo ci insegna a O Espírito seguirlo, Santo nos a ensina camminare a sulle segui-lo, sue orme. a caminhar nas suas Più pegadas. che un maestro di dottrina, Mais que um mestre lo de Spirito doutrina, Santo è un maestro o di Espírito vita. é o mestre de vida. E della vita fa parte E da vida certamente faz anche il parte, certamente, sapere, il também o saber, conoscere, ma dentro l'orizzonte o più conhecer, ampio e mas armonico dentro do horizonte dell'esistenza mais amplo e cristiana. harmônico da existência cristã. Lo Spirito Santo ci O ricorda Espírito Santo nos recorda. tutto quello che Nos Gesù ha recorda detto. tudo aquilo que Jesus È disse. la memoria vivente della É a Chiesa. memória viva da igreja. E mentre ci fa ricordare, E enquanto ci nos fa faz capire recordar, le parole del nos Signore. faz entender as palavras do Senhor. Questo ricordare nello Este Spirito recordar no e Espírito grazie allo Spirito non si e graças ao riduce a un Espírito fatto não se reduz a um fato mnemonico. mnemônico. È un aspetto É um essenziale aspecto della essencial presenza da di presença Cristo de in noi Cristo e em nós nella sua Chiesa. e na sua igreja. Lo Spirito di verità O Espírito de e di verdade carità e de ci caridade ricorda tutto nos ciò che recorda Cristo ha detto, tudo aquilo que ci fa Cristo entrare falou, sempre più pienamente nos nel faz senso entrar delle sempre sue mais parole. plenamente Ma noi no tutti abbiamo sentido de questa suas esperienza. palavras. Un momento, in qualsiasi situazione, ma Nós ti viene temos un'idea e sempre poi un'altra e si uma collega, presença, con un brano della scrittura um e lo Spirito acontecimento, uma ci palavra fa e a fare gente liga questa strada, com uma la palavra da strada Escritura. della memoria vivente della Isso Chiesa. é memória viva da igreja. E questo chiede da noi una Isso risposta. pede de nós uma resposta. Più la nostra risposta è Mas a generosa, nossa resposta é più le generosa. parole di Gesù diventano in noi Mas as vita, palavras de Jesus diventano se tornam em nós vida. atteggiamenti, scelte, Tornam-se gesti, atitudes, escolhas, testimonianze. gestos, testemunhos. In sostanza lo Spirito ci ricorda Substancialmente, il o comandamento Espírito nos dell'amore e recorda ci chiama o a mandamento viverlo. do amor e nos chama Un cristiano a senza vivê-lo. memoria non è un vero cristiano, Um cristão sem memória não é um verdadeiro è un cristão. cristiano a metà strada. É um cristão no meio È do un caminho. uomo o una donna prigioniero del É um homem momento ou uma mulher prisioneiro do che non momento, sa fare tesoro della sua storia, que não sabe fazer non tesouro da sa sua história, leggerla e viverla não come sabe storia lê-la e di vivê-la salvezza. como história da salvação. Invece, con l'aiuto dello Ao Spirito contrário, Santo, possiamo com a ajuda do interpretare Espírito le Santo, ispirazioni interiori podemos e gli interpretar as avvenimenti inspirações della vita interiores alla luce delle e os parole di acontecimentos da Gesù. vida à luz das palavras E de così Jesus. cresce in noi E assim cresce la em nós sapienza a della sabedoria da memoria, memória, la sapienza del a cuore, sabedoria do coração, che è un dono dello que é um dom Spirito. do Espírito. Che lo Spirito Que o Santo Espírito Santo riavvivi in tutti noi la reavive em memoria todos nós cristiana. a memória cristã. E in quel giorno Naquele dia, con gli apostoli com os apóstolos, era la donna della memoria, quella che estava a mulher da memória, dall'inizio meditava tutte quelle cose nel suo aquela que no cuore. início meditava todas aquelas Era coisas no Maria, seu nostra coração. madre.
era Maria, nossa Che mãe. lei ci aiuti in questa strada della memoria. Que ela nos ajude nesse caminho da memória. E lo Spirito Santo ci insegna, E o ci Espírito Santo nos ricorda ensina, e nos recorda, un altro tratto e uma outra ci fa característica parlare nos faz falar con Dio e con gli uomini. com Deus e com os Non ci homens. sono cristiani muti, muti di anima, no? Non c'è posto per quello. Ci fa parlare con Dio nella preghiera. Nos faz falar com Deus na La preghiera è oração. un dono che riceviamo A oração é um gratuitamente. dom que recebemos È dialogo gratuitamente, con Lui nello é Spirito diálogo com Ele no Santo che Espírito prega in Santo que noi reza em e ci nós permette di e nos rivolgerci a permite Dio dirigirmos-nos chiamandolo a Deus Padre, chamando o Pai, Papà, Abba. Papai, E Abba. questo non è solo un modo di E dire, este não é ma somente è um la modo de realtà. dizer, mas Noi é a siamo realidade. realmente figli di Dio. Nós somos realmente filhos de Infatti, Deus, tutti coloro che sono pois guidati dallo todos que Spirito são Santo di Dio, conduzidos pelo Espírito costoro de sono Deus figli di são Dio. filhos de Deus. Ci fa parlare Nos faz falar nell'atto di fede. no ato de fé. Nessuno di noi può dire Gesù è il Ninguém de Signore. nós pode dizer Abbiamo Jesus é o stati Senhor fuori senza lo Spirito Santo. sem o Espírito Santo. E lo Spirito ci fa parlare con gli uomini nel E o dialogo Espírito Santo nos faz fraterno. falar com os homens no diálogo fraterno, nos ajuda a falar com os outros, reconhecendo neles irmãos e irmãs, A parlare con amicizia, falar con com amizade, tenerezza, com ternura, con mitezza, compreendendo le angosce, compreendendo le as speranze, angústias e as le esperanças, tristezze e le gioie degli as altri. tristezas e as alegrias dos outros. Ma c'è di più. Mas, Lo Spirito Santo mas tem ci mais. fa O parlare Espírito anche agli Santo uomini nella nos faz falar profezia, também aos homens na cioè profecia, facendosi isto é, canali fazendo-nos umili e canais docili della parola humildes di e Dio. dóceis da La palavra de Deus. profezia è fatta con A franchezza profecia é per feita com mostrare franqueza para mostrar abertamente as contraddizioni e le contradições ingiustizie, e ma as sempre con injustiças, mitezza e mas sempre intento com brandura e costruttivo. intenção construtiva. Penetrati dallo spirito di amore possiamo essere Penetrados pelo Espírito de amor, segni e possamos ser strumenti di sinais e Dio che instrumentos de ama, Deus que che ama, serve, que che dona serve, la vita. que doa a vida. Ricapitolando, Recapitulando, lo Spirito Santo o Espírito ci Santo insegna la via, nos ensina o caminho, ci ricorda e ci spiega nos le parole recorda di e nos Gesù, explica as palavras de Jesus, ci fa pregare e dire nos faz Padre rezar a e Dio, dizer Pai a Deus, ci fa parlare agli uomini nos nel faz falar aos dialogo homens, fraterno, diálogo e ci fraterno, fa parlare nella profezia. nos faz falar na profecia. Il giorno di Pentecoste, No dia de Pentecostes, quando i discepoli furono colmati quando os di discípulos Spirito foram Santo, preenchidos do Espírito Santo, fu il battesimo della Chiesa, foi o batismo da igreja, che nacque in uscita, que nasce in em partenza, saída, em partida, per annunziare a tutti la buona notizia. para anunciar a todos a boa La nova, madre boa Chiesa, notícia. chi parte A Mãe per Igreja servire. que parte para servir. Ricordiamo Recordemos l'altra madre, a outra mãe, la nostra madre, che partì a nossa mãe con prontezza que per partiu servire. com prontidão para La madre servir. Chiesa e la madre Maria. A Mãe Igreja e a Mãe Maria. Vergine, tutte e due madri, As duas são mães, tutte e due donne. as duas mulheres. Gesù era stato perentorio con gli apostoli. Jesus foi peremptório com os apóstolos. Não deviam afastar-se de Jerusalém antes de ter recebido do alto a força do Espírito Santo. Senza di lui Sem ele, non c'è missione, não existe missão, non c'è evangelizzazione. não existe evangelização. Per questo, con tutta la Chiesa, Por isso, com toda a igreja, invoquemos, con la nostra madre Chiesa com a nossa cattolica, mãe, Igreja Católica, invoquemos, Veni Santo Spirito. Vem Santo Espírito. Momento agora de silêncio para que nós possamos absorver as palavras do Santo Padre, evidentemente também as palavras da Sagrada Escritura. Momento então que nós recordamos o que o Santo Padre nos esclareceu, nos ajudou a entender o mistério da festa de hoje. E que ele foi muito sintético no final, ele fez essa recapitulação, que o Espírito Santo nos ensina o caminho, nos recorda e nos explica as palavras de Jesus, nos faz rezar e dizer Pai,
A Deus nos faz falar aos homens no diálogo fraterno e na profecia. Também o Santo Padre traz aí a figura de Maria como aquela que conservava todas as coisas do seu coração, ou seja, Maria aquela que tinha a memória e permitia o Espírito iluminar a memória e unir o passado com o presente. Ou seja, Deus fala e o que o Senhor quer dizer hoje para nós. O modo de rezar, talvez o modo de rezar em que a gente escuta de modo direto a palavra de Deus para o nosso tempo presente, o tempo em que vivemos. Esse Senhor, o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor que nos chama para viver neste tempo da igreja, neste tempo da humanidade e que nos fala através dos acontecimentos, como nos disse o Santo Padre.